Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo nessa segunda-feira, que pelo visto vai ser chuvosa. Eu tô gravando esse vídeo aqui no final da noite de domingo, já entrando quase aí na madrugada, porque eu vou ter alguns compromissos, então vou ter que deixar esse vídeo já gravado. E assim, galera, eu queria conversar com vocês que eu não trouxe o vídeo ontem do pós-jogo do Palmeiras. Eu tava querendo começar a organizar quando o Palmeiras levou o gol. E eu vou ser muito sincero com vocês. Esses gols que acontecem em fim de partida, eles quebram totalmente o clima. Porque é aquele negócio, a gente se irrita. A gente se irrita. E talvez seria um pouco de hipocrisia minha, depois de ter elogiado a evolução do Palmeiras, depois de ter elogiado o Palmeiras na altitude, seria talvez um pouco de hipocrisia começar um vídeo descendo o sarrafo em todo mundo ou fazer o vídeo de cabeça quente. Isso não significa que eu vou passar pano, isso não significa que eu acho que tá tudo bem. Mas isso significa que eu resolvi pensar um pouco mais sobre o jogo, refletir um pouco mais e trazer talvez uma opinião um pouco mais centrada aqui. Vamos pro vídeo. Roda a vinheta aí. Meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aqui da Tribo da Sorte, que estão sempre com a gente aí. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Você pode acessar a plataforma. Estou colocando um link fixado nos comentários e também um QR Code aqui. Esse link e o QR Code, quando você clicar aí, vai abrir um chat e nesse chat você pode entrar em contato com o pessoal da tribo e pedir o cupom aqui do nosso canal. Ó, eu quero o cupom lá do canal do Pina Porco, do canal ali do Neto e tudo mais. Eles vão gerar um cupom, vai enviar para você e você pode utilizar em qualquer produto na plataforma. Lembrando que a Tribo da Sorte tem todos os clássicos jogos lá das boas e velhas lotéricas, além disso, inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos, e lembrando também que com apenas um único bolão você participa de vários conjuntos, várias matrizes numéricas, aumentando as suas chances de ganhar. Loto Fácil, Lotomania, Dia de Sorte, Mega Sena, enfim, tem todos os jogos, tudo que você quiser. Tribo da Sorte, galera, parceiraço aqui nosso, agradeço todo mundo a todos os dias aí que utiliza o nosso cupom, tamo junto. Antes de falar com vocês sobre o jogo do Palmeiras, né, e a consequente perda da liderança, que eu acho que existem alguns pontos que o Abel ele tem que mudar, e por mais que ele tenha deixado de ser teimoso, em alguns parece que ele continua querendo inventar moda. Parece que assim, a hora que você acha que, pô, que legal, um time formatadinho, cada jogador dentro da sua função, dentro da sua posição. Quando ele faz isso, a coisa funciona. Agora, quando ele pega pra inventar moda, o time vira aquele Frankenstein e aí acontece esse revés que aconteceu pro Bahia dentro de casa. Casa essa que já não é mais a grande fortaleza do Palmeiras, né? Casa essa que muitas vezes a torcida visitante ela faz mais barulho que a torcida do Palmeiras. Por que será? Por que será, ô Leila? Por quê? Será que é porque o público tá tão elitizado, que os torcedores de selfie, os torcedores de TikTok, eles invadiram o Allianz? E aí, chega no final do jogo, a hora que precisa do grito da torcida, a hora que precisa da entonação, da pressão, não tem. Você escuta ao fundo os torcedores do Bahia cantando. E não escuta a torcida do Palmeiras. Parece uma torcida de teatro. Uma torcida de cinema. Uma torcida que tá lá pra um evento, pra um buffet. É isso que se tornou a torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras. E muito em virtude da estratégia operacional de mercado de Leila Pereira e sua equipe de marketing, em estabelecer quem entra e quem fica do lado de fora do estádio do Palmeiras. Porque isso é estratégia de marketing, tá?
Quando a Apple vai lá e vende produtos tão caros no Brasil, é uma forma de selecionar o público deles. É uma estratégia de marketing. Você já viu propaganda de Ferrari? Você já viu propaganda de Ferrari na televisão? Não, sabe por quê? Porque quem tem Ferrari não tem tempo de ver televisão, meu irmão. Você não vê propaganda de Ferrari. Você não vê propaganda de grandes carros de luxo na televisão. Porque quem assiste, quem compra esses carros, não fica assistindo televisão. É homens de negócios, empresários, jogadores de futebol. Esses caras não ficam consumindo. Cantores. Esses caras querem ganhar dinheiro. Eles querem fazer dinheiro. Eles não querem ficar assistindo televisão. Então, estratégia de mercado, ela serve para isso. Ela serve para delinear o seu público. Para enquadrar o seu público. É por isso que quando você assiste a Fórmula 1, você vê a propaganda da Rolex. Só lá. Só lá. Porque existe um público que a Rolex entende que consome a Fórmula 1. Você não vê em mais nenhum lugar propaganda de Rolex. Então, a estratégia do Palmeiras de elitizar a sua torcida tá fazendo do Palmeiras uma torcida fria que não sabe nem cantar os principais hinos. Palmeiras vai jogar, eu vou. Taça Libertadores, obsessão. E aí quando você precisa do 12º jogador, que é a torcida, você não tem. Torcida que aplaude derrota. Obviamente que eu não tô falando de todo mundo. Eu não tô falando de todo mundo, mas uma boa parte tem se tornado isso. A galera vai lá pra gravar TikTok, não vai lá pra assistir o jogo. A galera vai lá pra ir lá no restaurante lá em cima. Não vai lá pra assistir o jogo. E é lamentável isso. É lamentável. Mas tudo bem. Falando do jogo em si. Eu acredito que tiveram alguns lances que comprometeram o Palmeiras. E algumas escolhas técnicas eu até gostei, só que elas foram mal posicionadas. E eu vou explicar o porquê. No primeiro tempo o Palmeiras estava devagar. Parecia que a gente estava sentindo a altitude que ficou lá na Bolívia. O Palmeiras parecia que estava jogando na altitude no primeiro tempo. Simplesmente, o Palmeiras fazia uma linha alta com o seu setor ofensivo, tentava ligações diretas, e você não via marcação no meio-campo. O lado direito do Palmeiras estava sofrível, se é que existe essa palavra ou não. Mas me desculpem aí os professores de português se não existia essa palavra. Mas estava sofrível o lado direito do Palmeiras. O Giai, ele não conseguia acompanhar o Eric Puga. Ele não conseguia. Ele conseguia até algumas vezes dar um esbarrão, um encontrão ali, mas muitas e muitas vezes ele perdia na corrida. E várias vezes o Bahia, ele formava o time para atacar pelo lado direito, para contra-atacar pelo lado direito. Enquanto isso, ficava um buraco no meio-campo do Palmeiras, e toda vez que o Palmeiras era atacado, o Palmeiras tentava fazer um contra-ataque em velocidade. Só que esse contra-ataque em velocidade ele não acontecia. Porque o Palmeiras não tinha setor de ligação. Os jogadores da linha de ataque iam lá pra frente. Os da zaga ficavam pra trás. E quem que ficava no meio-campo? Não ficava ninguém no meio-campo. Aí o que acontecia? A galera do sistema defensivo tentava enfiar a bola lá pra frente pra tentar fazer alguma coisa. Era aquele jogo desajustado, desorganizado. O Palmeiras não tinha calma, não tinha cautela. Consequentemente, era um time pesado pra voltar. Pesado pra voltar. Por quê? Porque a amplitude entre as duas linhas de defesa e de ataque, ela era tão grande, e a falta do meio-campo, ela era tão assim visível e nítido, que pro Palmeiras voltar a se defender, tinha que voltar todo mundo, que tava todo mundo lá em cima. E aí o time ia se desgastando, ia ficando pesado. Um time pesado, um time amarrado, um time lento, um time devagar. E quando o Everton não conseguia encaixar uma ligação direta, não surgia nenhum ataque de perigo. Muito pelo contrário, às vezes o Eric Puga lá, junto com um outro jogador, eu esqueci o nome do outro jogador do Bahia, enfim, eles tentavam fazer uma fumaça pelo lado direito, toda hora pelo lado direito.
E aí eu pergunto pra vocês, pô, o lado direito do Palmeiras foi um lado muito ruim do começo até o fim do jogo. Foi o lado mais carente. Será que o Abel não viu isso? Porque no final do jogo, o gol termina pelo lado direito do Palmeiras. E lado esquerdo, né, de ataque do Bahia. Por uma jogada ali. E aquele lado foi o problema desde o começo do jogo. E será que o Abel não enxergou isso? Será que o Abel não entendeu isso? Felipe Anderson no primeiro tempo fez a partida que ele é acostumado a fazer. Péssima. No segundo tempo começa as substituições. E eu confesso pra vocês que eu até gostei quando o Palmeiras veio do segundo tempo com as substituições feitas. Eu falei assim, ah, pô, que legal, o Abel finalmente enxergou que no primeiro tempo a gente ficou limitado nas nossas movimentações, nas nossas dinâmicas. E aí vem no segundo tempo, só que no segundo tempo o Palmeiras continua com os mesmos problemas. E ganha mais um, a falta de repertório. O Palmeiras começa de novo a insistir na chuveirada na área. Chuveirada na área, chuveirada na área, chuveirada na área, chuveirada na área. O Palmeiras começa a voltar de novo a insistir nas mesmas jogadas, naquele mesmo estilo lá, ó, de semanas atrás que a gente falava que faltava criatividade, faltava ímpeto, faltava repertório. O Palmeiras começou a jogar da mesma forma. E aí o Abel ele vai fazendo substituições. E ele vai tornando o time mais ofensivo, entre aspas. Porque ele pega o Vitor Roque e enfia na ponta. Pô, eu não sei, mano. 150 milhões pra você deixar o cara enfiado na ponta? Deixa o cara centralizado no meio. O cara é centroavante. Centroavante. O cara ficou na ponta. Depois entra o Paulinho fazendo uma função de meia. Como se fosse um meia atacante. Inverteu tudo. Inverteu tudo. Naquele momento ali, era pra ter sacado o Flaco, colocado o Vitor Roque centralizado, colocava o Paulinho para fazer uma jogada aberta e deixava e colocava o Estevão como apoio, saindo da ponta pro meio, para municiar o Vitor Roque. Vitor Roque, galera, ele é aquele cara forte, estruturalmente falando. Então ele é aquele jogador que ele tem que fazer um pivô, o jogador que estiver passando, ele tocar pro jogador que estiver passando, ele girar e receber a bola de novo para fazer o gol. Vocês viram a jogada do Arrascaeta com o Pedro? Lá do gol do Arrascaeta? É aquilo que tem que ser feito, é aquela dinâmica, é aquela ideia. É você se infiltrar numa retranca. E você tem que utilizar esses artifícios para fazer isso. E o Abel ontem não fez. As substituições que ele fez foi até boas. Não foram ruins. Só que a disposição dos jogadores não foram legais. E aí, o que acontece? No finalzinho do jogo, os caras pegam um contra-ataque, puxa todo o fôlego do mundo e sai pelo lado direito. E na hora que eles chegam pelo lado direito, todo mundo acha que o Bahia vai cruzar a bola. Só que o Bahia entendeu que se cruzasse a bola não ia virar nada. Porque nas jogadas aéreas eles não estavam ganhando uma. E aí o que ele faz? Ele trabalha entrando na diagonal por dentro da área. Ou seja, uma coisa que era pro Palmeiras ter feito há muito tempo, desde o começo da partida. E o Palmeiras sempre insistindo na mesma forma de jogar. Se esforçou, o time correu, o time tentou, o time finalizou. Fato. O time foi até o final tentando. Só que a forma como dispôs a equipe do Abel ontem matou a própria equipe. É isso. E aí termina a partida. Flamengo, primeiro lugar do grupo, 14 pontos. Saldo de gols foi para 13, né? Saldo de gols de 13. Palmeiras, 13 pontos. Segundo lugar. Saldo de gols de 4. Red Bull Bragantino também venceu. O Santos não tá ganhando de ninguém, né? Foi para terceiro lugar, com 13 pontos também. Saldo de gol de 3. Ou seja, quase somos ultrapassados ainda pelo Red Bull Bragantino. E o Palmeiras perde uma linda invencibilidade. Invencibilidade essa que não era pra gente ter perdido. Tomar aquele gol no final... Eu tava até aceitando o empate numa boa. Ó, beleza. Mas aquele gol no final, cara... Putz...
Aquele gol no final é foda. Aquele gol no final é foda. Então, mais uma vez, a gente tem aí, ó. Flamengo e Palmeiras disputando ponto a ponto. Ainda tem ali o Bragantino com 13 pontos também. Mas eu não sei se vai ter gás pra projetar alguma coisa. Aí você tem o Cruzeiro com 10 pontos. E por falar em Cruzeiro, você viu o que o dono do Cruzeiro falou do Dudu? Ó! Os caras perguntariam o Dudu pro Pedro Lourenço, lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, que o Cruzeiro foi jogar lá. Ele fez isso, ó. Que o Dudu vai dar linha. Rapaz, e o Dudu foi cortado da equipe, viu? O Dudu foi cortado da escalação agora pro fim de semana por causa de declarações dele à imprensa. Tá feia a coisa lá pro Bachola, hein? Que é isso, hein, Dudu? Que final, hein? Que final. Só que assim, tá todo mundo metendo ferro no Dudu e fazendo de pagar pau pra Leila, mas a gente sabe. Digo pra vocês que tem mais coisa ali no meio. Veio do próprio jogador isso. Então, enfim. É um jogador palmeirense ainda, tá? É um jogador que é torcedor do Palmeiras. Não queria ter saído. Lamentavelmente. Enfim, tá dando até processo essa bagaça aí, né? Não tem nada a ver com isso. Mas, fica aí. E por falar em primeiro lugar, vocês viram que o jogo do Corinthians, né? Do Flamengo e do Corinthians no Maracanã quebrou o recorde de públicos do Brasileirão de 2025 e recorde de receita também. Foram 67.501 pessoas acompanhando o jogo. E uma renda bruta de 4,4 milhões de reais. É muito dinheiro. É muita grana. E literalmente foi o clássico aí dos milhões, né? Clássico das multidões que o pessoal fala. Clássico das multidões. E hoje tem votação lá no Corinthians também. Hoje tem a votação porque vocês sabem que o orçamento do Corinthians foi reprovado pelo Conselho Fiscal. E agora pensa na panela de pressão que tá aquilo dali pro presidente do Corinthians e ainda mais vindo com uma derrota de brinde no final de semana. Neto, você acha que o título do Campeonato Brasileiro vai ficar aí entre essas duas equipes, Flamengo e Palmeiras? Ó, galera, a gente tá num período aí da competição que basicamente a Libertadores é a fase de grupos, a Copa do Brasil ainda tá no seu início. As equipes, elas não têm ainda muito que se desfocar da competição do Campeonato Brasileiro. Então eu não sei. Não sei. Obviamente que quando a gente olha no papel e até agora no desempenho que essas equipes vêm tendo, a briga fica aí. Aparentemente. Eu acredito que hoje é as duas equipes mais preparadas e mais, talvez, regulares para isso. Porque é uma competição, é um torneio regular. Então, Flamengo hoje tem regularidade. Embora tenha tropeços, mas tem regularidade. Palmeiras agora tá tendo regularidade. Tem tropeço? Tem tropeço. Mas é igual eu falei pra vocês, galera. Eu não posso ser hipócrita aqui. Semana passada eu tava batendo palma. Eu não posso chegar agora e metendo pau. Só que eu falo pra vocês. Se continuar colocando o Vitor Roque na ponta, vai ser 150 milhões jogados no lixo. Vitor Roque tem que chegar aqui pra ser homem de referência. O Pedro voltou a 2, 3 jogos. O cara já tá com 4 gols. Só que olha só a movimentação da equipe quando o Pedro tá lá. É pra ele, velho. Entendeu? E quando não utiliza ele como o centroavante de área, utiliza ele como o pivô. Pra trabalhar a jogada. É isso. É essa dinâmica, essa ideia que o Palmeiras tem que fazer com o Vitor Roque. Porque senão vai ser 150 milhões jogado no lixo. E eu já falei em vídeos anteriores já que eu acho o Vitor Roque muito enfiado pra lá. Então, porra, velho, traz o cara pro centro do campo
e trabalhe com algum outro jogador aberto. Nós temos outras peças que pode trabalhar de uma forma mais aberta. Então a gente não precisa trocar um pelo outro. A gente pode colocar cada peça ali realmente no seu devido lugar. Mas existe uma linearidade, sim. Existe força de vontade do Palmeiras, existe vontade de vencer. Eu sinto jogadores bem comprometidos com a equipe. Então, tem tudo pra ficar nessa briga ponta a ponta. E vai ser assim, cara. Vai ser desgastante, tá? Semana que vem talvez o Palmeiras volte pra liderança. Ou o Flamengo continua. Aí na outra semana inverte de novo. Vai ser assim, vai ser ponto a ponto. Ponto a ponto. Só que em saldo de gols agora, os caras eles abriram uma margem muito grande. Porque golearam o Juventude e golearam o Corinthians. Então o saldo de gols está muito grande. Temos que tomar cuidado, porque numa competição ponto a ponto, para chegar na última rodada e ficar com pontos iguais e utilizar critérios de desempate, não é difícil, viu? Não é difícil. Para duas equipes que são lineares, regulares, competitivas, bem estruturadas, isso não é difícil. Coloca nas opiniões aí, boa segunda-feira para todo mundo. Tamo junto.